Nós ficaremos aqui, termos um tempo de reflexão e meditação nas Escrituras. Quero pedir a você que abra, por gentileza, a sua Bíblia comigo. No Evangelho segundo João, capítulo 4. Evangelho segundo João, capítulo 4. Faremos a leitura do verso 46 ao verso de número 54. João, capítulo 4, 46, 54, diz assim o texto bíblico. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então, Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então ele indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judeia para a Galileia. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração ao Senhor. Santo Espírito, nós clamamos, rogamos a Ti nesse momento, que sejamos conduzidos pela Tua palavra, a Tua verdade, que é Cristo Jesus. Os nossos corações, Pai, sejam conduzidos a Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Seja assim para o nosso bem, para a Tua glória e para a Tua honra. Em nome de Jesus que nós oramos nesse momento. Amém e amém. Eu não sei se você já percebeu, já se deu conta de que grande parte dos milagres que Jesus realiza, grande parte dos milagres que Jesus realiza estão sempre diante de histórias de sofrimento e de dor. Quase sempre o cenário, o ambiente onde Jesus manifesta o seu poder, manifesta a sua glória, manifesta a sua autoridade, transformando vidas, transformando condições, transformando realidades, são diante de circunstâncias onde tem alguém sofrendo, onde tem alguém carecendo da graça, da misericórdia e do amor de Deus. O que nos chama a atenção por um fato muito interessante, a realidade de que sempre antes de um milagre há uma história de dor e de sofrimento em curso. Antes de alguém experimentar do poder, da transformação que Jesus pode oferecer, sempre tem um coração necessitado do amor de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nessa manhã
eu quero mais uma vez te lembrar que se você está diante de um grande desafio, se você se encontra diante de um grande dilema, se você tem enfrentado dificuldades, se você já procurou com seus próprios recursos resolver, solucionar os seus problemas, e você não encontrou resposta, não encontrou solução, eu quero lembrar mais uma vez que são em cenários assim, são em ambientes assim, são em circunstâncias assim, que Jesus surge como uma resposta. Aqui a gente tem a história de um homem que não tem a sua identidade revelada, não tem o seu nome revelado. Ele é descrito aqui pelo evangelista como um oficial de um rei. Um homem que, embora ocupasse um cargo alto, alguém importante, estava diante de um grande dilema na vida. Uma dor que talvez seja a maior dor que um pai, que uma mãe pode vivenciar nessa vida. A dor de ver o seu filho à beira da morte. Aquele homem era um oficial do rei. Mas o texto diz que o seu filho havia sido acometido de uma grave doença e estava à beira da morte. Aquele pai era alguém importante. Era alguém que ocupava um cargo muito alto. Era alguém que tinha muitos recursos, muitos privilégios. Alguns estudiosos descrevem esse homem como um homem que pertencia à classe nobre daquela sociedade. Alguém que estava na camada mais alta da sociedade. Alguém que tinha livre acesso ao rei. Alguém que tinha influência sobre muitas pessoas. Alguém que tinha poder, alguém que tinha autoridade. Alguém que tinha recursos financeiros. Alguém que conhecia e podia oferecer para o seu filho o melhor tipo de tratamento que alguém pudesse oferecer naquele tempo. Mas ele se encontra diante de um grande dilema. Embora tenha todos os recursos e todas as condições, ele percebe que na vida nem sempre a gente consegue dar conta, nem sempre a gente consegue resolver as questões mais essenciais, mais básicas que a gente precisa. Ele tem todos os recursos, mas ele não consegue tirar o seu filho da cama. Ele tem todos os recursos, mas ele não consegue tirar o seu filho do leito da morte. Ele tem todos os recursos, mas ele vê o seu filho definhando e morrendo. Essa é uma constatação, esse é um dilema que muitas vezes a gente se depara com ele na vida. A gente se vê às vezes com recursos, com inteligência, com conhecimento, com dinheiro às vezes para resolver situações, com influência. Mas a gente precisa perceber que isso não é suficiente para resolver as necessidades mais básicas que a gente necessita na vida. Nem sempre com o nosso empenho, com o que a gente tem e com o que a gente pode fazer, nem sempre a gente consegue dar conta de coisas que são essenciais para a nossa existência. Muitas coisas a gente resolve. Muitas coisas a gente dá conta. Muitas coisas estão sob nossa responsabilidade, mas existem outras coisas que escapam, que fogem ao nosso controle. Esse é o dilema desse homem. Ele tem tudo para oferecer para o seu filho, mas ele não consegue oferecer aquilo que é essencial para a existência do seu filho: a saúde, a restauração, a cura. Uma primeira verdade que a gente pode encontrar nesse texto é que a gente às vezes tem a ilusão de que tem o controle da nossa vida,
de que a nossa vida está debaixo do nosso controle. Mas é apenas uma ilusão. Porque esse texto coloca diante de nós a verdade de que a nossa vida está nas mãos do Senhor. É o Senhor que tem a última palavra sobre a nossa história, sobre a nossa vida. É o Senhor que é o autor da vida, o Senhor que é o criador dos céus e da terra. Ele pode dar, Ele pode tirar. É Ele quem sustenta, em última instância, a nossa existência. De modo que, enquanto alguém não reconhece esse fato, enquanto alguém não vive com essa consciência de que a nossa vida está nas mãos do Senhor, enquanto alguém não chega a esse lugar e se depara com essa verdade de que existem coisas na nossa vida que nós não damos conta, enquanto alguém não se dá conta disso, alguém desfruta de uma vida muito superficial diante de Deus. Uma vida vazia, uma vida rasa. Uma vida que olha para todos os lugares, mas não olha para Deus, que não reconhece a existência de Deus, que não rende o coração a Deus, que não desfruta de uma comunhão com Deus. Enquanto alguém não chega a essa constatação de que não é possível, de que o ser humano, por si mesmo, não tem todos os recursos que ele precisa, a vida é desperdiçada. Embora seja um oficial do rei, desfrute de um conforto, privilégios, em algum momento, essa pessoa vai se deparar com a sua limitação. É nesse lugar que esse homem se encontra. É diante da sua limitação, da sua impossibilidade. Ele está aqui lidando com a sua fraqueza. Ele podia dar ordem a muitas pessoas, mas ninguém conseguia resolver aquele problema. Ele precisou passar por aquela experiência para perceber que era Deus, que era Jesus, que podia transformar a situação do seu filho. Muito curioso a gente perceber que muitas pessoas precisam passar pela experiência do sofrimento e da dor para buscar a Jesus. Muitas pessoas, enquanto têm saúde, desfrutam de prosperidade, de uma vida confortável, de uma vida minimamente organizada, estão longe do Senhor. Mas quando experimentam situações extremas na vida e se deparam com as suas limitações, muitas pessoas, nesse momento, se voltam para Jesus, se voltam para Deus. A primeira lição que eu quero trazer para o seu coração e para a sua vida é: não espere o sofrimento chegar à sua vida para você buscar a Deus, para você recorrer a Jesus. Não espere você ter experiências ruins na vida para você voltar o seu coração para Deus. Cultive uma fé que, a despeito das circunstâncias, se os dias são bons, o seu coração esteja em Deus. Se os dias são bons, se os dias são alegres, seu coração esteja em Jesus. Se os dias forem agradáveis, que o seu coração continue em Jesus, olhando para Jesus, reconhecendo que é de Jesus que você pode desfrutar do bem e das bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Isso parece muito um lugar comum, né? Mas é impressionante como a gente vê pessoas fazendo esse movimento. Elas estão bem, elas se afastam da igreja. Não poucas vezes a gente vê esse processo se repetindo. Elas conseguem um emprego melhor, elas se afastam da comunhão.
a vida melhora um pouco, elas perdem a fé, porque elas se sentem autossuficientes. Agora eu estou numa posição boa. Agora eu não preciso mais buscar a Deus. Agora eu tenho recursos. Impressionante como a gente vê essa história se repetindo muitas vezes. Então a primeira lembrança que eu quero trazer para você é justamente essa. Não espere o sofrimento bater à sua porta para que você volte o seu coração para Jesus. Esse homem precisou ver o seu filho no leito da morte. Tentou com todos os seus recursos. Até que ele cai em si, né? Como aquele filho pródigo. Esse momento que o ser humano cai em si. Que a gente sabe que é o próprio Espírito de Deus que toca o coração do homem, mostrando o pecado, a incapacidade que ele tem. Faz o homem cair em si. Então não espere o sofrimento, a dor bater à sua porta para você voltar o seu coração para Jesus, para você recorrer a Jesus, para você ir buscar em Jesus a solução para os seus problemas. Cultive uma fé que, a despeito das circunstâncias, esteja firmada no Senhor. Segundo ponto que a gente encontra nesse texto, segunda verdade que a gente encontra nesse texto, é que as situações extremas que a gente enfrenta na vida, elas nos fazem reavaliar a nossa fé, o nosso coração e a nossa história. As situações extremas que a gente enfrenta na vida nos lançam, nos colocam como que numa espécie de diante de um espelho. E às vezes a gente não permite ou não se dá conta que diante dos processos de sofrimento que a gente experimenta, existem transformações, existem avaliações que a gente precisa fazer. O nosso olhar fica tão focado para o problema, ou tão focado na nossa dor, que a gente fica disperso para o que está acontecendo ao nosso entorno, para a direção que Deus está dando para a nossa vida, para as vozes que são as vozes de Deus que chegam até nós. Portanto, a segunda verdade é que as situações extremas que a gente vivencia, elas sempre nos fazem reavaliar o nosso coração, a nossa fé e a nossa história. E que a gente não perca a possibilidade de dar esse salto, não para fora, mas um salto para dentro. Um salto não para aquilo que é externo, mas um salto para aquilo que é interno. Esse movimento que a gente precisa fazer, que é um movimento para dentro. Porque enquanto a gente não faz esse movimento para dentro, a gente fica desperdiçando a vida, a gente fica batendo em portas que não são para nós, a gente fica seguindo por caminhos que não são para nós, a gente fica desperdiçando tempo e energia, a gente fica buscando em lugares que a gente não vai encontrar solução. Esse homem está aqui, ele buscou em todos os lugares. Quando ele deu esse salto para dentro, quando ele percebeu que de fato ele não resolveria com os seus recursos, ele ouve falar que Jesus está passando pela Galileia. Ele era de Cafarnaum, que significa dizer que era uma longa viagem. Ele então decide largar tudo e seguir até o encontro de Jesus. Ele se depara com Jesus e ele fala para Jesus: vem comigo, porque o meu filho está à beira da morte. Jesus então dá uma resposta para ele que é muito interessante. Jesus fala para ele: se você não vê sinais, prodígios e maravilhas, vocês não creem, né? Porque era assim que estava acontecendo entre os judeus daquela época. Eles estavam atrás de Jesus para ver os milagres de Jesus.
E Jesus dá essa palavra para esse homem, mas é curioso a resposta que ele devolve para Jesus. Olha que coração convicto de que Jesus podia restaurar o seu filho. Jesus coloca diante dele uma palavra como quem diz: você só veio me procurar porque você quer ver sinais, milagres. Aí ele devolve para Jesus, ele meio que ignora a fala de Jesus e fala: vamos logo, vamos lá que meu filho está morrendo. Ou seja, eu sei que você pode mudar a vida dele. Esse homem estava convicto, ele não tinha nenhuma dúvida de que em Jesus ele podia encontrar a solução para a doença do seu filho. Ele não tinha mais nenhuma dúvida. Ele não se aproxima de Jesus para ver se Jesus poderia ou não fazer aquele milagre. Ele não se aproxima de Jesus com algum tipo de dúvida, ele está plenamente convicto. Ele sabe que Jesus pode mudar aquela situação. Aí, para surpresa dele, o que Jesus fala? Jesus percebe o coração dele. E Jesus fala para ele: pode voltar para casa que seu filho vive. Que situação. Eu fiquei pensando nisso e eu provavelmente não voltaria para casa. Se meu filho está à beira da morte, eu estou diante daquele que pode mudar a situação do meu filho, e ele me manda voltar para casa, eu confesso que provavelmente eu não voltaria. Eu ficaria ali insistindo: você tem que ir comigo. Eu pegaria ele no colo, eu faria qualquer coisa. Mas eu levaria ele até o meu filho. Mas é impressionante, aquele homem crê na palavra de Jesus, né? E ele volta para casa. Ele volta angustiado, ele volta com medo de perder o seu filho. Ele volta talvez pensando: por que eu deixei ele lá e estou voltando para casa sozinho? Ele volta ali tomado de um pavor: será que meu filho já morreu? O que está acontecendo? Mas ele volta. E no caminho ele encontra com alguns dos seus funcionários que lhe falam: ó, seu filho está vivo, a doença, ele foi curado da doença. E aí ele pergunta para aqueles homens: isso aconteceu que horas? Eles falam o horário e ele se dá conta que foi exatamente na hora que Jesus deu a palavra para ele, dizendo: teu filho vive. E ele volta para casa e o texto diz que não apenas ele crê em Jesus, mas toda a sua casa passam a crer em Jesus. Que é o terceiro ponto, a terceira verdade nesse texto. Jesus não apenas oferece milagres. O que Jesus tem para fazer está para além dos milagres que ele pode oferecer a alguém. Jesus transforma corações. Jesus não apenas opera curas e milagres. Jesus transforma corações. Aquele homem foi buscando a cura para o seu filho e voltou com seu coração transformado. Aquele homem foi buscando uma solução para o seu problema e quando volta, toda a sua casa, toda a sua família, como diz o texto, passa a crer em Jesus. Jesus não rejeita o pedido de alguém que se aproxima dele com fé, com convicção e reconhecendo de fato quem ele é. Jesus derrama graça, misericórdia. Jesus opera milagres. Mas o grande propósito de Jesus é transformar os nossos corações. De um coração incrédulo a um coração que agora crê e se rende a Jesus. De um coração que até sabe que Jesus pode fazer, mudar a sua história, mudar a vida do seu filho, mas que talvez ainda não tivesse reconhecido Jesus como Filho de Deus. Porque esse é o ponto. O ponto não é apenas saber que Jesus pode operar milagres. O ponto é saber que Jesus é de fato Filho de Deus. Essa é uma avaliação que a gente precisa fazer no nosso coração.
Por que eu me aproximo de Jesus? O que me leva a buscar a Jesus? O que me faz ir encontrar com Jesus? O que me faz seguir a Jesus? São as bênçãos que Ele pode me oferecer? São os milagres que Ele pode manifestar na minha vida? Ou é de fato porque eu olho para Jesus e reconheço como Jesus como o autor da vida, o Senhor da história? O que me motiva a seguir a Jesus? Essa é uma pergunta necessária, se a gente quer entender a nossa fé. Essa é uma pergunta importante para a gente construir uma relação com Jesus profunda e sólida. Esse homem precisou se deparar com esse dilema. Eu me lembro da história de um outro homem chamado Naamã, que talvez ocupasse também uma posição como a desse homem aqui. Naamã, descrito no livro do segundo Reis, né, capítulo 5, é um comandante, um general do exército da Síria, ou seja, recursos, privilégios, alguém da classe nobre, alguém que tem acesso ao rei, alguém que tinha feito muito por aquela nação, importante, alguém que tinha muita autoridade, muito respeito, mas que também se encontra diante de um grande dilema, de perceber que não consegue resolver o seu próprio problema. Ele é acometido de lepra, e aquela altura não tinha cura. E a lepra tinha implicações sociais muito complicadas, muito complexas. Ele tinha que ser totalmente excluído do convívio social por conta da transmissão e vários outros fatores. Tinha um aspecto religioso, ele não poderia, então, frequentar o templo. Tinha uma complexidade muito grande envolvida ali. Não era apenas a doença, que por si já era terrível. Mas tinham outros desdobramentos. E Naamã tenta com seus recursos até que uma menina, uma serva dele, manda ele a Israel até um profeta, que lá ele seria curado. E depois de algum tempo, ele acolhe aquela palavra, vai até Israel, até o profeta. E é uma história longa, você depois pode ler. O fato é que ele é curado, mas ele precisa vivenciar um processo, onde ele olha para o que tem, o que pode fazer, e percebe que todos os seus recursos não são suficientes para que ele fosse restaurado. Em outras medidas ou em outras circunstâncias, em outro momento, é a mesma história desse oficial do rei. Alguém nobre, com recursos, que tenta por si mesmo, né, resolver o problema do seu filho, mas se depara com a sua limitação. E é nesse momento, então, que ele vai buscar Jesus. Mas ele volta, não apenas com o seu coração transformado, mas toda a sua casa é alcançada também pela graça de Deus. O texto termina dizendo que eles passam a crer em Jesus. E a minha pergunta é justamente essa. Para mim e para você, a partir desse texto. Por que cremos em Jesus? Por quê? Por que você crê em Jesus? O que leva você a olhar para Jesus e a buscar em Jesus? Com esse homem, a gente aprende que Jesus não rejeita um coração movido por fé. Ainda que aquele homem não fosse um religioso, que não tivesse ali o estereótipo, né, que não fizesse parte daquele ambiente, da religiosidade daquela época, muito provavelmente ele é alguém avesso a Jesus, porque ele é um nobre. E Jesus está lá, né, na classe mais baixa, sendo perseguido, inclusive, pelos nobres. Muito provavelmente ele era alguém avesso a Jesus. Mas aquela situação extrema fez
fez no coração daquele homem perceber que só em Jesus ele podia encontrar a solução para os seus problemas. E ele vai até Jesus. Mas ele volta com a vida transformada. O seu filho é restaurado, o milagre acontece, mas o milagre também acontece na vida dele. O milagre também acontece na vida da sua casa, da sua família. Esses encontros com Jesus são encontros transformadores. Alguém já disse que diante de Jesus nós temos duas opções. Ou a gente se afasta e rejeita Jesus, ou a gente tem a nossa vida completamente transformada. De duas, uma. Minha oração por mim, por você nessa manhã, é para que a nossa fé em Jesus esteja para além daquilo que Ele pode fazer por nós, pode nos oferecer. Que a nossa fé em Jesus seja uma fé consciente de quem Jesus de fato é. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Há um autor que eu gosto muito, C.S. Lewis, que ele fala a respeito do sofrimento em um dos seus livros, e ele diz que o sofrimento é como um megafone de Deus. Deus nos sussurra pela bondade, pela saúde, pela prosperidade. Mas como os nossos ouvidos são tão insensíveis à voz de Deus, a gente tem dificuldade de ouvir a voz de Deus quando os dias são bons. Então, no sofrimento, Jesus usa uma espécie de megafone para falar aos nossos corações. Eu gosto dessa ideia de que muitas vezes é no sofrimento que a gente reavalia o nosso coração. Mas a minha oração por mim e por você é que a gente não espere esse tempo chegar na nossa vida. Você não precisa esperar o sofrimento chegar para você sondar o seu coração e perceber quem de fato Jesus é. Você pode fazer isso hoje, você pode fazer isso no dia da sua alegria, você pode fazer isso no melhor momento da sua vida. Quando você diz assim, eu estou no melhor momento da minha vida, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, nesse momento aí, volte o seu coração para Jesus e fala, obrigado, Senhor. Nesse momento, dobre o seu joelho e coloque a sua vida diante de Deus. Não espere fazer isso no momento de dor, mas faça isso em todos os momentos. Dedique a sua vida a Jesus. Busque a Jesus, não apenas para encontrar nele milagres, mas para dizer para ele, Senhor, eu sou um servo, usa a minha vida. Senhor, eu reconheço quem Tu és. Eu estou aqui para Te adorar. Sabe, esse lugar onde a gente se aproxima de Jesus para adorá-lo e não para pedir, não é que a gente não possa pedir. É legítimo, a Bíblia vai nos apontar isso. Mas que a gente cultive uma fé que não apenas peça, mas que agradeça, que adore, que desfrute de tempo com Jesus. Que a gente cultive essa experiência de fé. Sabendo que o que Jesus quer fazer nas nossas vidas é transformar os nossos corações. Eu quero propor para você, talvez essa semana, como um dever de casa aqui, né? Uma oração. Quero propor para você uma oração essa semana. Ore ao Senhor Jesus, pedindo para Ele transformar o seu coração. Fale para o Senhor, essa semana eu quero fazer uma oração a Ti, transforma o meu coração. Eu quero perceber as mudanças que o Senhor tem feito no meu coração. De onde o Senhor tem me tirado, para onde o Senhor tem me levado, ou seja, qual é o caminho. Esse homem precisou fazer um caminho.
ele precisou se movimentar. Eu gosto disso. Essa fé que se movimenta, né? Que não é uma fé estática. Jesus está o tempo todo em movimento. Não sei se você já percebeu isso. Ele está andando de um lugar para o outro, ele está se relacionando com pessoas, ele está saindo de uma cidade e está indo para outra. É uma fé que se movimenta, é uma fé que se dá na vida, nos movimentos da vida. Esse homem precisa se movimentar para chegar até Jesus. Quais são os movimentos que você tem feito? E como é o seu coração diante desses movimentos? Em relação a Jesus, né? Eu tenho me movimentado na direção de Jesus. Como está o meu coração? Aquele homem vai para Jesus com o coração quebrado, angustiado, com medo. Como é o seu coração quando você vai até Jesus? Nesse caminho que é feito? São perguntas que a gente precisa fazer. A gente precisa deixar esse lugar do Jesus, me dá aqui um milagre. E falar, Jesus, o que o Senhor está fazendo no meu coração? Sabe, são duas perspectivas diferentes. As duas são legítimas. O problema é que às vezes a gente fica só na primeira. Do Jesus, me dá aqui, faz por mim, me abençoa aqui. Amém, faça essa oração também. Mas cultive uma outra oração no seu coração. Jesus, para onde o Senhor quer me levar? O que o Senhor está fazendo no meu coração? Quais são as mudanças que o Senhor está provocando em mim? O que o Senhor está tirando de mim? O que o Senhor está colocando em mim? E a gente sempre precisa lembrar que isso não tem a ver com um olhar apenas para o céu, das coisas espirituais. Embora seja também uma verdade. A gente precisa lembrar que as mudanças que Jesus tem para fazer no nosso coração estão relacionadas à nossa personalidade, aos nossos afetos, aos nossos desejos, aos nossos impulsos, às nossas vontades. Onde a gente empenha o nosso coração, ao que a gente dedica a nossa vida. Está aí. É aí que elas acontecem. É nesse lugar da existência. A gente precisa lembrar que a espiritualidade que Jesus nos convoca é essa que se dá no chão da vida. Aquele homem voltou para casa. Se depara com seu filho vivo e quando olha para dentro de si, faz esse salto para dentro, percebe o seu coração transformado. Ele diz, aquele que curou meu filho não é apenas um curandeiro, é o Filho de Deus. E isso extrapola. Todos na sua casa passam a crer em Jesus. Não apenas como alguém que poderia operar um milagre, mas alguém que está interessado em mudar corações. Que essa seja a nossa experiência de fé. Que a gente se aproxime de Jesus com essa convicção de que Ele pode mudar os nossos corações. Mais do que operar milagres, nos abençoar, que isso Ele faz a todo instante, que a gente olhe para Jesus como o Senhor da vida, o Senhor da história, aquele que sustenta a nossa vida, aquele que provê os recursos que a gente precisa, mas, sobretudo, aquele que coloca em nós, faz de nós pessoas à imagem e à semelhança do Filho de Deus. Que o Espírito de Deus nos conduza para esse tipo de fé. Que o Espírito de Deus, mais uma vez, alcance o seu coração, faça você reavaliar o motivo pelo qual você busca Jesus. Esse é o meu desejo, que a gente seja profundamente incomodado esses próximos dias a repensar o caminho da nossa fé. Que a gente seja profundamente incomodado a repensar o que nos faz buscar a Jesus. E que o Espírito de Deus vá revelando Jesus cada vez de forma mais nítida, mais clara, fazendo o nosso coração se render a Ele em adoração
em temor e reconhecendo que a nossa vida está nas mãos dele. Seja assim para a glória do nosso Pai.